Entrevista com ideias de propósito. Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com o quiropraxista Dr. Rogério Reicher e a gente vai falar sobre assuntos relacionados à quiropraxia. Mas antes, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também curta a Rádio Vale Feliz em todas as redes sociais. Saberseg Corretora de Seguros, a corretora que se importa com você. Nas redes sociais, acesse @Saberseg. Muito bem, vamos agora à nossa entrevista. Nós vamos conversar com o quiropraxista Dr. Rogério Reicher e hoje a gente vai falar sobre a relação do consumo de água para o funcionamento do nosso corpo humano. Dr. Rogério, então, primeiramente, falar um pouco sobre a água que a gente bebe, a água que a gente consome, que ela é muito importante, né, para as pessoas, né? E por que cresce tanto essa questão do interesse das pessoas pela questão da água, né, pelo consumo de água? Prazer conversar com o senhor no nosso espaço de entrevista, tudo bem? Igualmente, tudo bem, Arthur. Um bom dia a todos os ouvintes e clientes também, né? A água, Arthur, ela é reconhecida como uma fonte indispensável para a vida. Então, nós precisamos muito da água. Ela faz parte integrante da nossa saúde. Ou, se não tivermos, da nossa doença. Então, muito importante que a gente tome muita água e saiba que faz parte de todo o nosso organismo. E qual é que é a quantidade de água que a gente tem que consumir, né? Que faz parte do nosso corpo, né? Primeiro a gente fala do corpo, depois a gente fala do consumo, né? Mas quanto do nosso corpo é formado de água e quais são as principais funções até dela, assim, no nosso corpo? Sim, aproximadamente 70% do nosso corpo é água. Né? Então, o nosso corpo é formado por líquidos, de 70% de líquidos. Por exemplo, o nosso cérebro, ele contém 80% de água, o cérebro, somente o cérebro, né? E se perdermos 20% dos líquidos do nosso corpo, nós estaremos com risco de vida. Somente se perdermos 20%. Porque todos os órgãos precisam da água para o seu funcionamento. E o metabolismo celular, ele só acontece na presença da água. Então, é muito importante que tenha a água junto às células. E para isso a gente tem que fazer pelo menos o gesto de colocar o copo de água na boca, né? É verdade. É importante que a gente faça né, o consumo da água, né? E as principais características que a gente deve observar na água em que a gente bebe. Bem, a água deve ser potável em primeiro lugar, né? Muitas pessoas acham assim, eu vou pegar uma água de poço artesiano que ela vai ser boa para o consumo. Não, a gente precisa analisar essa água. Mesmo que seja de poço artesiano ou de outra fonte que a gente considera mais limpa, né? Mas ela tem que estar livre de qualquer impureza. E só assim ela vai fazer bem para o nosso corpo, né? Ela precisa ser aproveitada integralmente pelo nosso organismo. Ela precisa ser limpa para ser aproveitada integralmente. Então aqui a gente tem que chamar a atenção para a qualidade da água, né? Para a gente não consumir uma água que teoricamente ela possa vir estar poluída, por exemplo. Sim, ela não pode estar poluída, né? E a gente certamente já tocou nesse assunto outras vezes. Sim, outras entrevistas. E muito importante isso, né? A qualidade, por exemplo, dos rios da nossa região, né? Sim. Da água dos rios. Essa qualidade têm, né? é que demonstra como será a água que nós vamos beber. Né? Então, porque os rios têm relação direta com todas as formas de obtenção de água que vamos usar. Seja para nosso consumo direto, para as plantas que a gente vai aguar, os alimentos que a gente cozinha, né? Tudo nós precisamos ter água muito boa. Temos vários exemplos ligados a essa qualidade da água dos rios, né? Como em Novo Hamburgo, há alguns anos atrás, houve uma mortandade de milhares de peixes. Eu lembro disso, sim. Foi devido aos resíduos tóxicos que tinha no esgoto que era jogado dentro do rio. Né? Então, nós precisamos reconhecer que depende muito das nossas ações. Nós precisamos, por exemplo, lixo, não podemos jogar tudo dentro da água. E qualquer água qualquer córrego que a gente vai jogar alguma coisa, vai chegar até o rio. E desse rio é que nós vamos estar bebendo depois também, né? É verdade. E, doutor, o senhor como quiropraxista, né, quiropraxia que trabalha a área da coluna vertebral, né, qual é a importância da água para a saúde da nossa coluna e das articulações como um todo? Bem, Arthur e ouvintes, a coluna é formada por 33 ossos,
que são separados por discos intervertebrais. Esses discos são formados por 85% de água. Aí veja a grande importância da água para a nossa coluna, né? Então nós precisamos fazer com que esta água entre no disco. Sim. Ela só vai entrar no disco quando a nossa coluna estiver bem alinhada. Nós precisamos, então, deixar essa coluna bem alinhada para que o disco tenha um bom contato com estes ossos da coluna, para que, então, do osso, o disco possa sugar a água que ele precisa. Isso acontece por osmose. Então, nós precisamos ter esses discos e os ossos bem alinhados. Interessante. Eu lembro, doutor, de uma consulta que eu fiz com o senhor, que eu me queixei um pouco de dor no joelho, da articulação, parecia uma porta rangindo. A gente pode até fazer essa analogia, né? Exatamente. A gente pode fazer essa analogia da porta rangindo com até o consumo de água. Eu lembro que o senhor me alertou, Arthur, consome mais água. Veja, a lubrificação das nossas articulações, vamos pegar o exemplo do joelho, é a maior articulação que nós temos no corpo, o joelho. A lubrificação dessas articulações depende da água que a gente bebe. Então, esta água vai chegar ao sangue e as articulações vão, do sangue, produzir, então, essa lubrificação que é necessária. Aí nós vamos ter, então, ou esse joelho rangindo, como você falou, né? Parece uma porta, mal lubrificada, né? Ou vamos estar com ele bem, né? Sim. E muitas vezes a gente tem um pequeno deslocamento no joelho que obstrui, então, a produção dessa lubrificação. Por isso também a importância de estar com todas as articulações bem posicionadas. É importante esse E isso é a quiropraxia que faz, né? Nós precisamos reconhecer que a quiropraxia veio para realmente organizar todas as nossas articulações. Para isso precisa estar bem lubrificada também. E a quantidade de água média que as pessoas elas precisam consumir ao longo do dia, assim, a recomendação do senhor? No mínimo 2 litros de água, né? Porque essa água pode ser pura ou pode ser misturada. Muita gente pergunta, mas se eu tomar bastante chimarrão, vai ter água? Sim. O organismo ele vai separar o que é importante para ele e vai excretar o que não é importante. Então, se tu tomar água com chimarrão, ou um chá, ou um copo de leite, ou um café, vai ter água junto. O organismo vai saber separar o que é importante para ele ou não. Tá bem? Então, a gente tem em algumas pesquisas consta isso, que existe um padrão de quanto de água a gente pode tomar. Então, para cada litro de água, a gente deve ter 32 quilos de peso corporal. Então, se eu tenho 32 quilos, eu devo tomar 1 litro. Se eu tenho 64 quilos ou 65 quilos, 2 litros. Se eu tenho 90 quilos, 3 litros. Então, para cada 32 quilos de peso, 1 litro. Claro, pequenas variações vão acontecer. Isso é normal, mas essa é a quantia ideal para a gente tomar. Tá certo. Doutor, alguma outra informação importante para a gente destacar? Olha, é importante destacar que esta água, se nós não bebermos ela normalmente, o nosso organismo ele vai fazer com que a gente seja obrigado a tomar essa água através de remédios. Né? Como tem algumas pessoas que dizem, eu tomo água só quando eu tomo remédio. E isso é realmente muito triste, né? Nós precisamos observar que a água é muito importante. Para não tomar remédio, vamos tomar água. É o melhor que temos. É verdade. Tá certo, doutor. Parabéns pelo trabalho realizado. E quem quiser mais informações, né, também pode entrar em contato com o senhor. O senhor atende na Cidade Feliz, Bom Princípio, também em Novo Hamburgo. Isso. Aqui na Feliz estou sempre nas terças-feiras. Tá. Em Bom Princípio nas segundas, quintas e sextas. E Novo Hamburgo nas quartas. Tá? Pode entrar em contato com a nossa secretária, Natalice, pelo telefone 984 12 9576. Estaremos sempre à disposição. E nas redes sociais também, né? Tem o Instagram da clínica também. Isso, exatamente. O Instagram, né? Pode ter outros meios de interação. Atividades também ali. Tá certo. Doutor, parabéns então mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Então hoje na nossa entrevista nós conversamos com o quiropraxista Dr. Rogério Reicher.